Bom, e eu quero falar agora de movimentações que começam a acontecer na prática, inclusive de um próprio encontro do senador Flávio Bolsonaro com o seu pai, Jair Bolsonaro. Por conta da prisão, há necessidade de autorização do Supremo Tribunal Federal. E essa autorização foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, né, Jana? Pois é, Evandro, e todas as próximas autorizações, os próximos encontros entre Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro vão precisar passar pela autorização do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, toda essa articulação política envolvendo candidatura no ano que vem entre Flávio e Jair Bolsonaro vai ter que ter a chancela do ministro Alexandre de Moraes para isso. Lembrando que essas visitas na Polícia Federal, por regra da própria Polícia Federal, visitas familiares, elas acontecem só 2 vezes na semana, que é nas terças e quintas-feiras. Flávio Bolsonaro já visitou Jair Bolsonaro por 2 vezes desde que Jair Bolsonaro foi preso, né? Ele cumpre ali prisão apenas já de 27 anos ali na trama golpista. Então ele esteve, por exemplo, a última vez na terça-feira agora passada, onde inclusive conversaram ali, Flávio e Jair Bolsonaro conversaram sobre a questão envolvendo Michele Bolsonaro, né? Acabou tendo ali, se criando um clima bem ruim entre Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro, depois que Michele acabou dizendo que não aceitava ali o PL no Ceará apoiar Ciro Gomes ali na ocasião. Isso depois acabou que esse apoio foi suspenso, essas negociações foram suspensas, tudo isso com a chancela de Jair Bolsonaro, e Jair Bolsonaro dizendo ali que todas as próximas decisões do partido em relação a candidaturas no ano que vem tem que passar por decisão conjunta entre todos que estão envolvidos, incluindo Michele Bolsonaro. Então, tanto Flávio Bolsonaro quanto Michele Bolsonaro foram autorizados hoje pelo ministro Alexandre de Moraes a visitar Jair Bolsonaro na próxima terça-feira. É um encontro que vai acontecer pela manhã, porque é sempre o mesmo horário também que essas visitas acontecem, a partir das 9 até as 11 da manhã. São visitas que têm que acontecer separadamente também, pelas regras ali da Polícia Federal. Só podem acontecer 2 visitas por dia, não pode ser ao mesmo tempo, são visitas que acontecem em separado e num prazo ali de 30 minutos. Então, Flávio Bolsonaro com Jair Bolsonaro, para articular essa questão da candidatura, vai ter sempre ele 2 vezes na semana, durante 30 minutos apenas. Michele Bolsonaro, então, da mesma forma, na próxima terça-feira, visita Jair Bolsonaro ali por 30 minutos, onde tudo ali vai ser conversado, né? Todas essas articulações vão ser feitas. Esse pedido para essas visitas, Evandro, aconteceu ontem pelos advogados de Jair Bolsonaro. Eles protocolaram aqui no STF esse pedido de autorização para que Flávio e Michele sejam recebidos por Jair Bolsonaro na próxima terça-feira. E aí hoje veio essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, inclusive foi uma decisão, um despacho do ministro que aconteceu momentos depois ali que houve esse anúncio, né, que a gente acabou dando ali em primeira mão, esse anúncio ali de que Flávio Bolsonaro foi autorizado por Jair Bolsonaro para representar o PL nas eleições presidenciais do ano que vem. E aí momentos depois então veio esse despacho do ministro Alexandre de Moraes. Então na próxima terça-feira, dia 9, Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro vão visitar Jair Bolsonaro na Superintendência Regional aqui em Brasília da Polícia Federal, onde Jair Bolsonaro está cumprindo pena. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você. O Fábio Piperno, como é que você avalia agora a maneira como Jair Bolsonaro vai conduzir esse processo eleitoral? Então, primeiro ele tem que pensar numa sucessão. Feita a sucessão para o senador Flávio Bolsonaro, como que se dá, digamos, uma participação direta de Jair Bolsonaro numa situação tão importante como essa de eleições em 2026, sendo que ele está preso na sede da Polícia Federal em Brasília? Pois é, ele vai ter, obviamente, a dificuldade de se inteirar com instantaneidade, né, de todos os acordos, entender como é que as peças desse tabuleiro têm se mexido, com que velocidade, porque ele não tem acesso a todas essas informações. Flávio Bolsonaro e também a ex-primeira-dama Michele vão ser praticamente os porta-vozes dele, mas, sobretudo, também os seus principais veículos de informação. E aí eu falo informação de bastidor, porque claro, vai poder ligar a televisão, vai poder ouvir rádio, sei lá, mas o fato é que, em relação às informações de bastidores, tudo vai passar por esses dois. É algo muito parecido com o que ocorreu em 2018 com o presidente Lula.
Ô Zé Maria Trindade, eu quero saber de você. Haverá uma dificuldade maior agora de conseguir organizar, digamos, as estratégias desse legado, sendo que a principal figura não está podendo falar com ninguém para tudo que vai fazer? Há a necessidade de uma autorização do ministro Alexandre de Moraes? Olha, eu entendo que um dos maiores compêndios sobre política do mundo... Peraí, Zé. 5h30, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês nas outras plataformas. Seguimos. Eu havia esquecido de chamar o nosso intervalo da rádio. Zé, agora sim você pode falar, meu amigo, vai lá. Não, e é preciso. E aqui nós temos a 107.5, a rádio top daqui, o Jovem Pan News, que toca aqui o Distrito Federal, e tudo que nós estamos falando aqui vai para 107.5. Exatamente. Olha, existem vários livros sobre política e política, falando política direta, vários, no mundo inteiro, aqui no Brasil, existem vários comentários. Mas eu pego uma ficção, que é o livro do Mário Puzo, O Chefão, e depois foi adaptado para uma franquia de vários filmes, O Poderoso Chefão. Lá fala da máfia italiana, nos Estados Unidos, e eu falo ali de política. A política é aquilo ali, Um chefe que manda os aliados e aquela centralização de poder, e os outros seguem, e a inteligência do chefe decidir não com base no fígado, mas com base na análise do momento. E é por isso daquela frase, quando um aliado mata o outro, em política significa afasta, dizendo, olha, nós somos amigos, mas os negócios exigem isso. Então, na política tem muito isso. Olha, a política exige. O Tancredo dizia que a política é uma deusa sedenta de sangue. E ele usava muito isso quando tinha que demitir um secretário amigo dele. Ele falava assim, meu amigo, botava a mão no ombro e falava. A política é uma deusa sedenta de sangue, e nesse momento ela exige o seu cargo. Era uma maneira dele falar com carinho, olha, você está demitido, E a política é assim. E lá mostra claramente que o poder pode ser transferido, e aí o chefe diz, olha, é com ele. Quando alguém vai falar, olha, ele fala, olha, vai com meu filho, vai com o Mike está comandando a família agora, e se recolhe. Então eu acho que se o Bolsonaro colocar a mão no ombro do Flávio Bolsonaro e disser é com você, a partir desse momento ele não pode mais tomar decisão e tem que fortalecer o Flávio, senão não cola, não rola, E eu tenho a impressão que é isso que vai acontecer. Por enquanto está meio desarranjado ali. Eu fiquei surpreso com a Michelle Bolsonaro indo na terça-feira conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro para ter a certeza do que fazer. A Michelle Bolsonaro, imagina os outros aliados, Mas respondendo diretamente à sua pergunta, a impressão que eu tenho é que ao transferir esse poder de decisão e de negociação e de candidatura a Flávio Bolsonaro, aí o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ficar mais tranquilo e mais distante da política, até por falta de possibilidade de interlocução. Fala, Piperno, o que foi? Veja, eu vou lembrar de uma história aqui que o Zé Maria certamente conhece com riqueza e detalhes. Na eleição de 1989, primeira eleição para presidente desde a redemocratização, Lula foi para o segundo turno, eliminando aí o Brizola, disputaram cabeça a cabeça uma vaga no segundo turno, Eram os dois candidatos da esquerda, e Lula levou a vaga aí por 0,6%. Aí aconteceram uma série de rusgas e tal, a história do sapo barbudo, que o Brizola falou do Lula e tal, mas no segundo turno meio que fizeram as pazes. E o que aconteceu na relação entre eles? O ex-governador Brizola havia tido votações estrondosas no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Ele havia vencido por larga margem nesses dois estados. E pegou o Lula pela mão e levou o Lula para os seus dois redutos e tal, E houve uma fenomenal transferência de votos. Lula perdeu a eleição, mas venceu por larga margem nesses dois estados. A transferência de votos, ela foi tão bem sucedida que nunca mais os votos voltaram para o governador Brizola. Lula passou a ser o grande detentor desses dois latifúndios eleitorais da esquerda naquele momento. Por isso mudou.
Então, e aí os dois brigaram, depois fizeram as pazes, brigaram, foi assim até o fim da vida do Brizola, mas ele nunca mais foi um político nesses dois estados com a força eleitoral daquele momento. O que aconteceria com o presidente Bolsonaro agora se ele dá a mão, por exemplo, ao Tarcísio, Zema, Caiado, correríssimo risco. É interessante. E amanhã depois, a transferência de votos ser tão bem feita, a ponto desses votos nunca mais voltarem para o espólio do bolsonarismo. Sim, uma comparação bem interessante, Piperno. Inclusive, eu quero trazer mais uma manifestação do Ronaldo Caiado. Ele diz o seguinte: é uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro juntamente com sua família e cabe a todos nós respeitá-la. Ele tem o direito de buscar viabilizar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Da minha parte, sigo pré-candidato a presidente e estou convicto de que no próximo ano vamos tirar o PT do poder e devolver o Brasil aos brasileiros. Ele, na verdade, ele fez um pequeno ajuste à nota que ele tinha publicado anteriormente, né? Agora acrescentando alguns itens ali relacionados à família, ao direito de viabilizar e etc. Mas ainda se mantendo como pré-candidato. Quero trazer outras repercussões também com o nosso querido André Anelli, que está lá em Brasília e vai contar para a gente agora. Fala aí, meu amigo, o que você descolou? Bem-vindo. Oi, Evandro, muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Até o momento, silêncio geral aqui no Palácio do Planalto. Nenhum dos ministros conhecidos como palacianos da Secretaria-Geral da Presidência da República, no caso Guilherme Boulos, também Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, nenhum deles acabou se manifestando até o momento em relação a esse nome de Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Também não existe qualquer tipo de expectativa para que os ministros acabem falando, uma vez que existe uma orientação, ainda que ocorra apenas nos bastidores aqui do Executivo Federal, de que manifestações políticas devem ser feitas com todo cuidado para não gerar ainda mais acirramento em todo esse ambiente de polarização no qual o Brasil vive. Então, até o momento, de acordo com a Secretaria de Comunicação Social, fiz essa pergunta mais cedo para a SECOM aqui e me disseram que realmente não existe nenhum tipo de manifestação prevista também dos ministros e nem mesmo do presidente Lula. Por outro lado, o presidente Lula costuma pegar toda a equipe de comunicação de surpresa quando acaba falando desses temas de forma espontânea, principalmente em discursos, principalmente naquelas chamadas agendas positivas, quando ele então, de improviso, se manifesta a respeito de outros assuntos paralelos àquele ligado então à agenda em questão. Portanto, o Palácio do Planalto segue em silêncio nesse momento em relação a essa indicação de Flávio Bolsonaro. O que a gente tem até o momento é aquilo que o nosso jornalismo já vem trazendo nas últimas horas, repercussão principalmente no Congresso Nacional. Deputados, senadores, oposicionistas têm se manifestado de forma favorável, então, a essa escolha de Flávio Bolsonaro. E, portanto, agora dando andamento, então, a todo esse cenário político que já era aguardado, uma vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro encontra-se preso e inelegível também para 2026. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. Ô, Piperno, eu acredito que esse silêncio já seja esperado, até porque é preciso esperar agora a poeira baixar para olhar para o tabuleiro novamente a partir da indicação de Flávio Bolsonaro e começar a pensar nas estratégias que também serão utilizadas do lado palaciano, do próprio presidente da República, para lidar com esse novo jogo, né? Sem dúvida, é um outro nome, embora também já fosse um nome no radar, né, dele, da ex-primeira-dama e do governador Tarcísio. Certamente eram os três que eram mais identificados ao núcleo duro e, portanto, os três nomes mais prováveis aí de candidatos a enfrentar o presidente Lula. É claro que vai ser desenhada uma estratégia diferente para cada um. No caso do senador Flávio Bolsonaro, é óbvio também que os assessores palacianos, a comunicação ligada ao presidente Lula, já deve estar remexendo, por exemplo, denúncias que foram feitas lá atrás, enfim, de rachadinhas, de compras de imóveis com dinheiro vivo, história lá das lojas de chocolate, Queiroz. Então, é evidente que, como acontece em toda a campanha, isso vai ser trazido também para o debate no momento devido. Agora,
uma coisa, a gente vê hoje, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro, 20 pontos atrás do presidente Lula em pesquisa. Outra coisa é simulação de segundo turno. Outro dia, agora, semana, por exemplo, a Atlas, né? Enfim, publicou o seu último levantamento, em que o presidente Lula, por exemplo, tinha lá um monte de pontos à frente do governador Tarcísio, que aparecia nas simulações de primeiro turno com 32. Mas quando você transfere isso para as simulações de segundo turno, a vantagem do presidente Lula caía lá para 2 pontos. Por quê? Porque era natural que todos os outros candidatos da direita despejassem seus votos naquele que era o oponente do presidente Lula no segundo turno. Então, certamente, Flávio Bolsonaro vai herdar a maior parte disso aí. A questão é saber se aqueles 4, 5, no máximo 10% que são, de fato, decisivos, vão aceitar pender aí para um outro sobrenome Bolsonaro. Fala, Bruno Moza. Bom, vamos lá. Eu estava até aqui pensando, quebrando um pouco da cabeça, e me parece que tem um ponto importante aí que me veio aqui. Claro, de novo, como eu falei, são apenas conjecturas. Eu acredito que está tudo em aberto. Analisar esses números lá para março, abril, até onde a coisa começa a funilar, como eu falei, será importante essa leitura estratégica dos próprios números. Mas me parece aqui que foi mais do que escolhido um candidato, talvez um porta-voz. Uma vez que o Jair agora foi retirado da cena política, ele encontra ali um porta-voz. Agora, na minha concepção, o Flávio Bolsonaro, ele pode muito bem ser colocado muito mais ao centro do que o próprio pai. Será que um discurso mais arquitetado e alinhado ao longo dos próximos meses de Flávio, tendendo mais ao centro, não o faça ganhar maior popularidade e diminuir a eventual rejeição, que ainda está muito cedo para testar? Então, repito, talvez um porta-voz tenha sido definido, as coisas continuam bastante abertas e a gente pode ver um tombamento mais ao centro do próprio Flávio ao longo dos próximos meses.